O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Mário, queridos irmãos e irmãs, textos tão bonitos com os quais a liturgia da palavra nos brinda nesta noite, nos dão ocasião para refletir sobre Jesus, descrito numa imagem do Antigo Testamento sob a égide da sabedoria divina. A sabedoria tem um aspecto trinitário. Ela é a alma do próprio Deus, que se manifesta no seu Filho e no seu Espírito. E os adjetivos elencados em bom número no trecho do livro da sabedoria que ouvimos na primeira leitura nos dão o desenho e o desígnio das missões do Filho e do Espírito ao longo da história da nossa salvação. A sabedoria em Cristo Jesus é o reflexo do próprio Deus, é o sopro do seu poder, é a luz inextinguível contra a qual nem a noite é capaz de lhe superar. O mal não prevalece contra a sabedoria divina, ela triunfa sempre. A quem se precipite ou preveja o tempo da sua atuação, e todavia, surpreendentemente, a sabedoria de Deus tudo governa e tudo conduz ao termo, ao ponto desejado pelo próprio Deus. A sabedoria é Deus que se serve, é Deus que se basta e que se mostra, é Deus em si que se dá para nós, é Deus para nós. A sabedoria é Jesus, é o Espírito do Pai e do Filho, é Deus entre nós. No Evangelho que nós ouvimos, Jesus fala de si quando é indagado sobre o momento, o Cronos, o tempo conferido no relógio, da pretendida manifestação ou chegada do reino de Deus. Quase que sorrateiramente quem faz essa pergunta se arma ou pretende se preparar de uma forma bastante garantida para que a graça de Deus não lhe surpreenda, seja ele ou ela a querer surpreender a Deus. E no entanto, nosso Senhor desarma essa pretensão, avisando que o reino de Deus não tem grilhão com o Cronos, mas é o Kairos, é o tempo oportuno da graça, é o tempo de Deus fugidio aos controles humanos. Cabe então a nós esperar vigilantes. De fato, nós estamos na 32ª semana do tempo comum e, portanto, às vésperas da conclusão do ano litúrgico com 34 semanas. É nosso Senhor que na liturgia está querendo nos avisar o tempo todo: sede atentos, postai-vos com vigilância, como atalaias, como sentinelas do infinito, porque o Senhor vai chegar sem aviso.
não há como controlar. E então há quem se precipite a definir, a localizar, a dizer está aqui ou ali, é isso ou aquilo. Nosso Senhor também avisa para estes desavisados que estão equivocados. Nada de estar aqui ou ali, porque mesmo que não se tenham dado conta, o reino de Deus, na pessoa de Jesus, já está no meio de nós. Estava para os seus interlocutores e ouvintes. Continua ao longo da história conosco, no germen, como o Concílio Vaticano II define a Igreja, o germen, o embrião do reino de Deus. Mas a presença de Jesus, vivo na Eucaristia, vivo na sua palavra, vivo na hierarquia eclesiástica, vivo nos seus sinais, nos sacramentos, vivo na graça libertadora que opera nas almas amigas de Deus, que o Espírito se encarrega de formar como a sabedoria eterna, é reino que se perfaz, é reino de Deus para nós. O reino de Deus já, embora ainda não completamente, está no meio de nós. Terá um acabamento na glória, no dia final, no tempo escatológico, no futuro sem fim, no tempo de Deus, mas que já se antecipa e nos assiste, nos convocando, nos convidando à conversão e à cooperação consigo. Jesus se utiliza da mesma imagem para dizer que é Ele o reino de Deus, que já está com quem lhe interroga, mas que também permanece ao longo da história, porque dias virão. Esses dias, então, é a extensão do tempo que necessita para a manifestação cotidiana, epitelial do próprio Jesus. Dias virão em que todos vão desejar ver um só dia do Filho do Homem, ou seja, vão tentar de novo controlar no cronos, no relógio, no tempo, debaixo dos seus controles, a pessoa de Jesus. E de fato temos a quem se precipite a dizer coisas sobre Jesus que ninguém lhes autorizou e carecem de um fundamento racional, científico e ético, moral, bíblico, crasso, completamente desautorizado. E o próprio Jesus já nos antecipa a advertência: vocês nem devem correr atrás, não siga quem se precipitar a dizer sobre mim coisas que jamais têm um seu fundamento teológico. Portanto, qualquer superstição, qualquer bobagem dita sobre Jesus, um cristão jamais deve correr atrás. Despreze. Não nos agrega valores, pelo contrário, pode trazer até confusões das quais não temos nenhuma necessidade. Pelo contrário, delas é para que a gente se precavenha a nunca juntar na sacola teológica da gente. O credo, o catecismo da Igreja Católica, os mandamentos já nos dão a medida certa da revelação de Deus. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Santo Magistério Eclesiástico e a voz do Santo Padre, o Papa, são suficientes como fontes da verdade revelada. Não temos necessidade de mais nada. Não há. E estamos bem, sem nenhum problema com isso, ou com quem a isso ainda não aderiu. Então, não precisa se preocupar, querer definir, localizar a presença do Senhor, a sua vinda. Não. Alto e grande respeito se deve ter por nosso Senhor na sua augusta liberdade. Ele vem. Nosso papel não é controlá-lo, como nós digitalmente controlamos os canais dos nossos aparelhos, das nossas tecnologias. A nossa não é religião digital. A nós cabe, como Maria, esperar por Ele, estar abertos à sua graça, amá-lo, acolhê-lo, testemunhá-lo, servi-lo, sobretudo nas pessoas cujo rosto traduz bem o próprio rosto do Senhor, que vem ao nosso encontro, que já veio e que virá. Peçamos a nosso Senhor que nos dê a medida certa da cristologia,
para termos uma teologia equilibrada, adequada, útil e necessária, a fim de que a nossa escatologia também tenha as mesmas qualidades: equilibrada, necessária, útil, suficiente. Assim poderemos perpassar os dias da nossa vida na serenidade e na paz, apesar dos percalços que cada tempo tem, e rumar para o encontro com o Senhor, que vem sem medos, sem desesperos, sem necessidade de qualquer espanto. Seja Cristo Jesus o nosso esposo, o esposo da nossa alma, a satisfação da nossa vida, a realização das nossas esperanças, o suficiente que cada pessoa humana sadia pode esperar e obter. Louvado seja Cristo, para sempre seja louvado.